O Mahabharata. De Krishna de Vaipayana Vyasa. Livro 7. Drona Parva. 13º dia de batalha. Ghatotkasha Bada Parva. Capítulo 152. Kurus ganhando. Duryodhana lutando ferozmente. Sanjaya disse: aquele teu exército de elefantes, ó rei, cheio de poder, lutava em toda parte, prevalecendo sobre o exército Pandava. Decididos a ir para o outro mundo, os Panchalas e os Kauravas lutaram uns com os outros por admissão nos elevados domínios de Yama. Bravos guerreiros, enfrentando bravos rivais, perfuraram uns aos outros com flechas e lanças e dardos, e rapidamente despacharam uns aos outros para a residência de Yama. Foi terrível a batalha que se realizou entre guerreiros em carros e guerreiros em carros que atingiram uns aos outros e causaram uma inundação impetuosa de sangue. Elefantes enfurecidos, enfrentando iguais enfurecidos, afligiram uns aos outros com suas presas. Cavaleiros, desejosos de glória, perfuraram e derrubaram cavaleiros naquela batalha terrificante com lanças e dardos e machados de batalha. Soldados da infantaria também, ó de braços fortes, a centenas, armados com armas, avançaram repetidamente uns contra os outros com coragem resoluta, ó opressor de inimigos. Tão grande era a confusão que os Panchalas e os Kurus podiam somente ser distinguidos uns dos outros pelos nomes tribais, familiares e pessoais que nós ouvíamos eles proferirem. Os guerreiros, despachando uns aos outros para o outro mundo com flechas e dardos e machados, corriam destemidamente no campo. Com milhares de flechas, no entanto, ó rei, disparadas pelos combatentes, os 10 pontos não eram mais iluminados como antes por causa do sol ter se posto. Enquanto os Pandavas estavam lutando dessa maneira, ó Bharata, Duryodhana, ó rei, entrou no meio de sua hoste. Cheio de grande fúria pela morte do soberano dos Sindhus, e resolvido a sacrificar sua vida, ele penetrou no exército hostil. Enchendo a terra com o estrépito das rodas de seu carro e fazendo-a tremer com isso, teu filho se aproximou da hoste Pandava. Foi impressionante o conflito que ocorreu entre ele e eles, ó Bharata, causando uma tremenda carnificina de tropas. Como o próprio sol ao meio-dia chamuscando tudo com seus raios, teu filho chamuscou a hoste hostil com suas chuvas de flechas, literalmente, com flechas parecendo seus raios. Os Pandavas ficaram incapazes até de olhar para seu irmão Duryodhana. Desesperançados de subjugar seus inimigos, eles colocaram seus corações em fugir do campo. Massacrados por teu filho ilustre, armado com o arco, por meio de suas flechas aladas com ouro e de pontas brilhantes, os Panchalas fugiram em todas as direções. Atormentadas por aquelas flechas afiadas, as tropas Pandava começaram a cair no chão. De fato, os Pandavas nunca tinham conseguido realizar tal façanha em batalha como foi então realizada por teu filho nobre, ó monarca. A hoste Pandava foi oprimida e subjugada por um elefante ou, como um lago coberto com lótus é agitado por toda parte por um elefante como, além disso, um grupo de lótus fica desprovido de sua beleza quando a água acima da qual ele cresce é secada pelo sol e pelo vento, assim mesmo ficou a hoste Pandava sendo secada por teu filho, ó Bharata. Oprimindo os Panchalas, e perfurando Bhimazena então com 10 flechas, e cada um dos filhos de Madri com 3, e Virata e Drupada cada um com 6, e Sikandin com 100, e Drishtadyumna com 70, e Yudhishthira com 7, e os Kaikeyas e os Shedis com inúmeras flechas afiadas, e Satyavata com 5, e cada um dos 5 filhos de Draupadi com 3, e Ghatotkasha também com poucas, ele proferiu um grito leonino. Matando centenas de outros guerreiros e os grupos de elefantes e corcéis naquela grande batalha por meio de suas flechas ardentes, ele se comportou como o próprio destruidor em fúria, matando os seres criados. Enquanto empenhado, no entanto, em massacrar seus inimigos dessa maneira, seu arco, o verso de cuja vara era ornamentado com ouro, e Yudhishthira, o filho de Pandu, ó majestade, cortou em 3 partes com um par de flechas de cabeça larga. E Yudhishthira perfurou o próprio Duryodhana com 10 flechas afiadas, disparadas com grande força.
Atravessando os membros vitais de Duryodhana, elas saíram e entraram na terra em uma linha contínua. As tropas que permaneciam perto então o cercaram Yudhishthira, como os celestiais cercando por Andhara para a morte de Vritra. Então o rei Yudhishthira, ó majestade, que é incapaz de ser facilmente derrotado, disparou no teu filho naquela batalha uma flecha ardente. Profundamente perfurado com isso, Duryodhana sentou-se em seu carro excelente. Então um barulho alto ergueu-se dentre as tropas Panchala. Esse mesmo, ó monarca, era aquele tremendo tumulto, isto é, o rei está morto. O zunido violento de flechas também era ouvido lá, ó Bharata. Então Drona rapidamente se mostrou lá naquela batalha. Enquanto isso, Duryodhana, recuperando seus sentidos, tinha agarrado firmemente o arco. Ele então avançou em direção ao filho nobre de Pandu dizendo, espere, espere. Então os Panchalas, também desejosos de vitória, começaram a avançar com velocidade. Desejoso de resgatar o príncipe Kuru, Drona recebeu eles todos. E o preceptor começou a destruí-los como o criador de raios brilhantes do dia, destruindo nuvens agitadas pela tempestade. Então, ó rei, lá ocorreu uma batalha violenta, repleta de carnificina imensa, entre os teus e os deles, enfrentando uns aos outros pelo desejo de lutar. Capítulo 153. Batalha violenta à noite. Dhritarashtra disse, tendo dito todas aquelas palavras para meu filho Duryodhana, que é sempre desobediente às minhas ordens, quando aquele arqueiro poderoso dotado de grande força, o preceptor Drona, penetrou furioso na hoste Pandava, e quando aquele herói, posicionado em seu carro, se movimentou rapidamente sobre o campo, como os Pandavas reprimiram seu curso? Quem protegia a roda direita do carro do preceptor naquela batalha terrível? Quem também protegia sua esquerda quando ele massacrava ferozmente o inimigo? Quem foram aqueles bravos guerreiros que seguiram aquele herói lutando atrás dele? Quem foram aqueles, então, que permaneceram na frente daquele guerreiro em carro? Quando aquele arqueiro invicto e formidável, aquele principal de todos os portadores de armas, dançando ao longo da trilha de seu carro, entrou na hoste Pandava, eu penso que seus inimigos sentiram um frio excessivo e inoportuno. Eu acho que eles tremeram como gado exposto a rajadas de vento gélidas. Como aquele touro entre guerreiros em carros, que consumiu todas as tropas dos Panchalas como um incêndio furioso, encontrou sua morte. Sanjaya disse, tendo matado o soberano dos Sindhus à noite, Partha, depois de seu encontro com Yudhishthira e o grande arqueiro, isto é, Satyaki, ambos procederam em direção a Drona. Então Yudhishthira e Bhimazena, o filho de Pandu, cada um com uma divisão separada do exército, foram rapidamente contra Drona. Similarmente, o inteligente Nakula, e o invencível Sahadeva, e Drishtadyumna com sua própria divisão, e Virata, e o soberano dos Salvas, com um grande exército, procederam contra Drona em batalha. Da mesma maneira, o rei Drupada, o pai de Drishtadyumna, protegido pelos Panchalas, procedeu, ó rei, contra Drona. E os filhos de Draupadi, e o Rakshasa Ghatotkasha, acompanhados por suas tropas, procederam contra Drona de grande esplendor. Os Prabhadraka, Panchalas também 6.000 em número, e todos batedores eficazes, procederam contra Drona colocando-se Kandi em sua dianteira. Outros principais dos homens e poderosos guerreiros em carros entre os Pandavas, juntos, ó touro entre homens, procederam contra Drona. Quando aqueles guerreiros heróicos, ó touro entre os Bharatas, procederam para a batalha, a noite tornou-se escura como breu, aumentando os terrores dos tímidos. E durante aquela hora de escuridão, ó rei, muitos foram os guerreiros que sacrificaram suas vidas. E aquela noite também trouxe a morte de muitos elefantes e cavalos e soldados da infantaria. Naquela noite de escuridão como breu, chacais urrando em todos os lugares inspiravam grande temor com suas bocas ardentes. Corujas ferozes, pousando nos estandartes de Kauravas e piando de lá, pressagiavam terrores. Então, ó rei, um tumulto selvagem surgiu entre as tropas.
misturando-se com a batida alta de baterias e pratos, grunhidos de elefantes, relinchos de corcéis, e pisadas de cascos de cavalos. Aquele tumulto se espalhou por todos os lugares. Então, naquela hora da noite, violenta foi a batalha que ocorreu entre Drona, o rei, e todos os Rinjaias. O mundo tendo sido envolvido em escuridão, nada podia ser percebido. O céu estava coberto com a poeira erguida pelos combatentes. Sangue de homens e cavalos e elefantes se misturou. O pó de terra então desapareceu. Todos nós ficamos completamente desanimados. Durante aquela noite, como os sons de uma floresta de bambus queimando em uma montanha, sons terríveis eram ouvidos de armas se chocando. Com os sons de mridangas e anacas e valaques e patás, baterias de diversos tipos e tamanhos com os gritos de seres humanos e o relincho de corcéis, uma confusão terrível começou em todos os lugares, ó Senhor. Quando o campo de batalha foi envolvido em escuridão, amigos, ó rei, não podiam ser distinguidos de inimigos. Todos foram possuídos por uma loucura naquela noite. O pó de terra que tinha sido erguido, ó rei, foi logo diminuído com chuvas de sangue. Então, por causa de cotas de malha douradas e dos ornamentos brilhantes dos guerreiros, aquela escuridão foi dissipada. A hoste barata então, adornada com pedras preciosas e ouro e cheia de dardos e estandartes, parecia com o céu à noite, ó touro da raça barata, coberto com estrelas. O campo de batalha então ressoava com os gritos de chacais e os crócitos de corvos, com os grunhidos de elefantes, e os gritos e berros dos guerreiros. Aqueles sons, misturados, produziram um tumulto alto, de arrepiar os cabelos. Aquele tumulto encheu todos os pontos do horizonte como o ribombo do trovão de Indra. Nas altas horas da noite, a hoste barata parecia iluminada com zangadas, os brincos, as couraças, e as armas de combatentes. Lá elefantes e carros, enfeitados com ouro, pareciam naquela noite, com nuvens carregadas com relâmpago. Espadas e dardos e maças e cimitarras e clavas e lanças e machados, quando eles caíam, pareciam lampejos deslumbrantes de fogo. Duryodhana era a rajada de vento que foi a precursora daquela hoste como a tempestade. Carros e elefantes constituíam suas nuvens secas. O barulho alto de baterias e outros instrumentos formava o estrondo de seus trovões. Cheia de estandartes, arcos formavam lampejos de relâmpago. Drona e os Pandavas formavam suas nuvens torrenciais. Cimitarras e dardos e massas constituíam seus trovões. Flechas formaram seu aguaceiro, e armas de outros tipos suas incessantes rajadas de vento. E os ventos que sopraram eram ambos extremamente quentes e extremamente frios. Terrível, atordoante e feroz, ela era destrutiva de vida. Não havia nada que pudesse fornecer abrigo dela. Combatentes, desejosos de lutar, entraram naquela hoste espantosa naquela noite terrível, ressoando com barulhos assustadores, aumentando os medos dos tímidos e a alegria de heróis. E durante a continuação daquela batalha violenta e terrível durante a noite, os Pandus e os Rinjaias, juntos, avançaram em fúria contra Drona. Todos esses, no entanto, ó rei, que avançaram diretamente contra o ilustre Drona, foram obrigados a retroceder ou despachados para a residência de Yama. De fato, naquela noite, Drona sozinho perfurou com suas flechas elefantes aos milhares e carros às dezenas de milhares e milhões de soldados de infantaria e cavalos. Capítulo 154. Drona mata filhos de Drishtadyumna, Sivi. Bhima usa punhos para matar príncipe dos Kalingas, e irmão Dhruva, Jayarata, Durmada, Dushkarna. Dhritarashtra disse: quando o invencível Drona, de energia incomensurável, incapaz de suportar a morte de Jayadratha, entrou furiosamente no meio dos Rinjaias, o que vocês todos pensaram? Quando aquele guerreiro de alma incomensurável, tendo dito aquelas palavras para meu filho desobediente, Duryodhana, entrou dessa maneira nas tropas hostis, que medida parta tomou?
Quando depois da queda do heróico Jayadratha de Burisravas, aquele guerreiro invicto de grande energia, aquele opressor de inimigos, isto é, o inconquistável Drona, procedeu contra os Panchalas, o que Arjuna pensou. O que também Duryodhana pensou como o passo mais adequado que ele podia adotar. Quem foram eles que seguiram aquele herói concessor de benefícios, aquele principal dos regenerados? Quem foram aqueles heróis, ó Sulta, que ficaram atrás daquele herói enquanto envolvido em combate? Quem lutou em sua dianteira, enquanto ele estava empenhado em matar? Eu penso que todos os Pandavas, afligidos pelas flechas do filho de Bharadvaja, ficaram, ó Sulta, como gado magro tremendo sob um céu glacial. Tendo penetrado no meio dos Panchalas, como aquele grande arqueiro, aquele opressor de inimigos, aquele tigre entre homens, encontrou sua morte. Quando naquela noite todas as tropas, juntas, e todos os grandes guerreiros em carros reunidos estavam sendo separadamente subjugados por Drona, quem foram aqueles homens inteligentes entre vocês que estavam presentes lá? Tu disseste que minhas tropas foram mortas ou amontoadas juntas, ou derrotadas, e que meus guerreiros em carros ficaram sem carros naqueles combates. Quando aqueles combatentes ficaram desanimados e estavam sendo subjugados pelos Pandavas, o que eles pensaram quando eles caíram em tal desgraça naquela noite escura? Tu disseste que os Pandavas estavam bem dispostos e muito esperançosos, e que os meus estavam sem entusiasmo e tomados pelo pânico. Como, ó Sanjaya, tu pudeste notar a diferença naquela noite entre os Kurus e os Partas que não recuavam? Sanjaya disse. Durante a continuação, ó rei, daquele violento combate noturno, os Pandavas junto com os Somarkas avançaram todos contra Drona. Então Drona, com suas flechas de curso rápido, despachou todos os Kaikeyas e os filhos de Drishtadyumna para o mundo dos espíritos. De fato, todos aqueles poderosos guerreiros em carros, ó rei, que avançaram diretamente contra Drona, todos aqueles senhores de terra foram despachados por ele para a região dos mortos. Então o rei Sivi, de grande bravura, cheio de fúria, procedeu contra aquele poderoso guerreiro em carro, isto é, o filho heróico de Bharadvaja, enquanto o último estava assim empenhado em oprimir os combatentes hostis. Vendo aquele grande guerreiro em carro dos Pandavas avançando, Drona perfurou com 10 flechas feitas totalmente de ferro. Sivi, no entanto, perfurou Drona em retorno com 30 flechas aladas, com penas canca. E sorrindo, ele também, com uma flecha de cabeça larga, derrubou o motorista do carro de Drona. Drona então, matando os corcéis do ilustre Sivi como também o motorista de seu carro, cortou do tronco a cabeça de Sivi com uma proteção para a cabeça sobre ela. Então Duryodhana rapidamente enviou para Drona um motorista para seu carro. As rédeas de seus corcéis tendo sido tomadas pelo novo homem, Drona avançou novamente contra seus inimigos. O filho do soberano dos Kalingas, protegido pelas tropas Kalinga, avançou contra Bhimazena, cheio de fúria pela morte de seu pai pelo último. Tendo perfurado Bhima com 5 flechas, ele mais uma vez o perfurou com 7. E ele atingiu Visuka, o motorista do carro de Bhima, com 3 flechas e o estandarte do último com 1. Vrikudara, cheio de raiva, saltando de seu próprio carro para aquele de seu inimigo, matou somente com seus punhos aquele herói zangado dos Kalingas. Os ossos daquele príncipe, morto dessa maneira em batalha pelo filho poderoso de Pandu somente com seus punhos, caíram no chão separados uns dos outros. Karna e o irmão do príncipe morto, e outros, não puderam tolerar aquele ato de Bhima. Todos eles começaram a atacar Bhimazena com flechas afiadas, parecendo cobras de veneno virulento. Abandonando então aquele carro do inimigo sobre o qual ele estava, Bhima foi para o carro de Dhruva, o irmão do príncipe Kalinga, e esmagou, com um golpe de seu punho, aquele príncipe que tinha estado golpeando-o incessantemente. Assim atingido pelo poderoso filho de Pandu, Dhruva caiu. Tendo matado ele, ó rei, Bhimazena de grande força, precedendo para o carro de Jayadratha, começou a rugir repetidamente como um leão.
arrastando Jayarata então com seu braço esquerdo, enquanto, empenhado em rugir, ele matava aquele guerreiro com um tapa de sua palma na própria vista de Karna. Então Karna arremessou no filho de Pandu um dardo enfeitado com ouro. O Pandava, no entanto, sorrindo, agarrou com sua mão aquele dardo. E o invencível Vrikudara naquela batalha arremessou aquele mesmo dardo de volta em Karna. Então o Sakuni, com uma flecha que tinha sido embebida em óleo, cortou aquele dardo enquanto ele corria em direção a Karna. Tendo realizado esses feitos poderosos em batalha, Bhima, de bravura extraordinária, voltou para seu próprio carro e avançou contra tuas tropas. E enquanto Bhima estava avançando dessa maneira, massacrando tuas tropas como o próprio destruidor em fúria, teus filhos, ó monarca, tentaram resistir àquele herói de braços fortes. De fato, aqueles poderosos guerreiros em carros o cobriram como uma chuva densa de flechas. Então Bhima, sorrindo, despachou naquela batalha, com suas flechas, o motorista e os corcéis de Durmada para a residência de Yama. Durmada, nisto, subiu rapidamente no carro de Dushkarna. Então aqueles opressores de inimigos, isto é, os dois irmãos, andando no mesmo carro, ambos avançaram contra Bhima na linha de frente da batalha, como o regente das águas, e Surya avançando contra Taraka, aquele principal dos Daityas. Então teus filhos, Durmada e Dushkarna, no carro mesmo, perfuraram Bhima com flechas. Então na própria vista de Karna, de Asvatama, de Duryodhana, de Kripa, de Somadatta, e de Valika, o filho de Pandu, aquele castigador de inimigos, por uma batida de seu pé, fez aquele carro dos heróicos Durmada e Dushkarna afundar no chão. Cheio de raiva, Bhima golpeou com seus punhos aqueles teus filhos bravos e poderosos, Durmada e Dushkarna, e com isso os esmagou e rugiu alto. Então gritos de oi-ai ergueram-se entre as tropas. E os reis, contemplando Bhima disseram, aquele é Rudra que está lutando na forma de Bhima entre os Dhritarashtras. Dizendo essas palavras, ó Bharata, todos os reis fugiram, privados de seu juízo, incitando os animais que eles montavam à sua maior velocidade. De fato, dois deles não podiam ser vistos correndo juntos. Então, quando naquela noite uma grande carnificina tinha sido causada entre o exército Kaurava, o poderoso Vrikudara, com olhos belos como o lótus totalmente desabrochado, muito aplaudido por muitos touros entre os reis, se dirigindo até Yudhishthira, prestou seus respeitos a ele. Então os gêmeos Nakula e Sahadeva, e Drupada e Virata, e os Kaikeyas, e Yudhishthira também, sentiram grande alegria. E todos eles prestaram suas adorações a Vrikudara, assim como os celestiais fizeram para Mahadeva depois que Andaka tinha sido morto. Então teus filhos, todos iguais aos filhos de Varuna, cheios de raiva e acompanhados pelo preceptor ilustre e um grande número de carros, soldados de infantaria, e elefantes cercaram Vrikudara por todos os lados pelo desejo de luta. Então, ó o melhor dos reis, naquela noite terrível, quando tudo estava envolvido em escuridão, tão densa como uma nuvem, uma batalha formidável ocorreu entre aqueles guerreiros ilustres, encantadora para lobos e corvos e urubus. Capítulo 155. Somadatta luta com Satyaki. Asvatama luta com Ghatotkasha, mata seu filho Anjanaparvan. Asvatama luta com Ghatotkasha e Drishtadyumna. Bhima chega. Filho de Drona mata filho de Drupada Surata, Sotrunjaya, Valanika, Jayanika, Jaya, Prishdra, Chandrasena, 10 filhos de Kuntibosha, Srutayos, Satrunjaya. Ghatotkasha também cai. Afastado de Asvatama. Sanjaya disse. Depois que seu filho Burisravas tinha sido morto por Satyaki enquanto o primeiro estava sentado em praia, Somadatta, cheio de raiva, disse para Satyaki essas palavras, porque, ó Satyvata, tendo abandonado aqueles deveres kshatriya ordenados pelos deuses de grande alma, tu te dirigiste às práticas de ladrões.
Porque alguém que é cumpridor dos deveres kshatriya e possuidor de sabedoria atingiria em batalha uma pessoa que está se dirigindo para longe da batalha, ou alguém que ficou impotente, ou alguém que pôs de lado suas armas, ou alguém que implora por piedade. Duas pessoas, de fato, entre os Vrishnis são reputados como sendo os principais dos grandes guerreiros em carros, isto é, Pradyumna de energia poderosa e tu também, ó Satyaki. Por que então tu te comportaste tão cruelmente e pecaminosamente com alguém que tinha sentado em praia e que teve seus braços cortados por Partha? Receba agora em batalha a consequência daquele teu ato, ó tu de comportamento pecaminoso. Eu irei hoje, ó desgraçado, empregando minha destreza, cortar tua cabeça com uma flecha alada. Eu juro, ó Satyavata, por meus 2 filhos, por aquilo que é caro para mim, e por todas as minhas ações meritórias, que, se antes dessa noite acabar, eu não matar a ti, que és tão orgulhoso do teu heroísmo, com teus filhos e irmãos mais novos, contanto que Jishnu, o filho de Prita, não te proteja, então que eu caía no inferno terrível, ó Patife da linhagem de Vrishni. Tendo dito essas palavras, o poderoso Somadatta, cheio de raiva, soprou sua concha ruidosamente e proferiu um rugido leonino. Então o Satyaki, de olhos como pétalas de lótus e dentes semelhantes àqueles de um leão, possuidor de grande força, e cheio de raiva, disse essas palavras para Somadatta: ó tu da família de Kuru, lutando contigo ou com outros, no meu coração eu nunca sinto o mínimo medo. Se, protegido por todas as tropas, tu lutares comigo, eu não irei mesmo então sentir qualquer aflição por tua causa, ó tu da linhagem de Kuru. Eu sou sempre cumpridor das práticas kshatriya. Tu não podes, portanto, me assustar somente com palavras fortes a respeito da batalha ou com discursos que insultam os bons. Se, ó rei, tu desejas lutar comigo hoje, seja cruel e me ataque com flechas afiadas, e eu também te atacarei. Teu filho, o poderoso guerreiro em carro Burisravas, ó rei, foi morto. Sala também, e Vrishasena, foram subjugados por mim. A ti também hoje eu matarei, com teus filhos e parentes. Fique com resolução em batalha, pois tu, ó Kaurava, és dotado de grande força. Tu já estás morto por causa da energia daquele rei de estandarte de tambor Yudhishthira, em quem há sempre caridade, e autodomínio, e pureza de coração, compaixão, e modéstia, e inteligência, e perdão, e tudo mais que é indestrutível. Tu encontrarás a destruição junto com Karna e o filho de Suvala. Eu juro pelos pés de Krishna e por todos os meus bons atos que, cheio de raiva, eu irei, com minhas flechas, matar a ti com teus filhos em batalha. Se tu fugires da batalha, então tu poderás ter segurança. Tendo-se dirigido um ao outro dessa maneira, com olhos vermelhos de fúria, aqueles mais notáveis dos homens começaram a disparar suas flechas um no outro. Então com 1000 carros e 10.000 cavalos, Duryodhana tomou sua posição, cercando Somadatta, Sakuni também, cheio de ira, e armado com todas as armas e cercado por seus filhos e netos como também por seus irmãos, que eram iguais ao próprio Indra em destreza fez o mesmo. Teu cunhado, ó rei, jovem em idade e de corpo firme como raio e possuidor de sabedoria, tinha 100.000 cavalos da mais notável bravura com ele. Com esses ele cercou o poderoso arqueiro Somadatta. Protegido por aqueles guerreiros poderosos, Somadatta cobriu Satyaki com nuvens de flechas. Vendo Satyaki assim coberto com nuvens de flechas retas, Drishtadyumna procedeu em direção a ele com fúria e acompanhado por um exército imenso. Então, ó rei, o som que ergueu-se lá daquelas duas grandes hostes atacando uma a outra parecia aquele de muitos oceanos açoitados à fúria por furacões terríveis. Então o Somadatta perfurou Satyaki com 9 flechas. Satyaki, em retorno, atingiu aquele principal dos guerreiros Kuru com 9 flechas. Profundamente perfurado naquela batalha pelo arqueiro firme e impoderoso Satyaki, Somadatta sentou-se no terraço de seu carro, e perdeu seus sentidos em um desmaio. Vendo ele privado de seus sentidos, seu motorista, com grande velocidade, levou para longe da batalha aquele grande guerreiro em carro, o heróico Somadatta.
Vendo que Somadatta, afligido pelas flechas de Uddana, tinha perdido seus sentidos, Drona avançou com velocidade, desejando matar o herói Yadu. Vendo o preceptor avançar, muitos guerreiros Pandava, encabeçados por Yudhishthira, cercaram aquele perpetuador ilustre da linhagem de Yadu pelo desejo de resgatá-lo. Então começou uma batalha entre Drona e os Pandavas, parecendo aquela entre Vali e os Celestiais para obter a soberania dos três mundos. Então o filho de Bharadvaja, de energia formidável, encobriu a hoste Pandava com nuvens de flechas e perfurou Yudhishthira também. E Drona perfurou Satyaki com 10 flechas, e o filho de Prishata com 20. E ele perfurou Bhimasena com 9 flechas e Nakula com 5, e Sahadeva com 8, e Sikandin com 100. E o herói poderosamente armado perfurou cada um dos 5 filhos de Draupadi com 5 flechas. E ele perfurou Virata com 8 flechas e Drupada com 10. E ele perfurou Yudamanyu com 3 flechas e Uttamaujas com 6 naquele combate. E perfurando muitos outros combatentes, ele avançou em direção a Yudhishthira. As tropas do filho de Pandu, massacradas por Drona, fugiram em todas as direções, por medo, ó rei, com lamentos altos. Vendo aquela hoste massacrada por Drona, Palguna, o filho de Prita, com fúria um pouco estimulada, procedeu rapidamente em direção ao preceptor. Vendo então que Drona estava também procedendo em direção a Arjuna naquela batalha, aquela hoste de Yudhishthira, ó rei, se reagrupou novamente. Então mais uma vez ocorreu uma batalha entre Drona e os Pandavas. Drona, cercado, ó rei, por todos os lados por teus filhos, começou a consumir a hoste Pandava, como fogo consumindo uma pilha de algodão. Vendo ele radiante como o sol e dotado do esplendor de um fogo ardente, e ferozmente e continuamente, ó rei, emitindo suas flechas como raios, com arco incessantemente esticado a um círculo e chamuscando tudo em volta como o próprio sol, e consumindo seus inimigos, não havia ninguém naquele exército que pudesse detê-los. As flechas de Drona, cortando a cabeça de todos aqueles que ousavam se aproximar na frente dele, entravam na terra. Assim massacrada por aquele guerreiro ilustre, a hoste Pandava fugiu novamente de medo na própria vista de Arjuna. Vendo aquele exército, ó Bharata, assim desbaratado naquela noite por Drona, Jishnu pediu a Govinda para ir em direção ao carro de Drona. Então ele da linhagem de Dasara incitou aqueles corcéis, brancos como prata ou leite ou a flor Kunda, ou a lua, em direção ao carro de Drona. Bhimasena também, vendo Palguna proceder em direção a Drona, mandou seu próprio quadrigário, dizendo, leve-me para a divisão de Drona. Ouvindo aquelas palavras de Bhima, seu motorista avisou-ca e incitou seus corcéis, seguindo na esteira, ó chefe dos Bharatas, de Jishnu, de pontaria certeira. Vendo os dois irmãos procedendo resolutamente em direção à divisão de Drona, os poderosos guerreiros em carros entre os Panchalas, os Srinjayas, os Matsyas, os Shedis, os Karushas, os Kosalas, e os Kaikeyas, ó rei, todos os seguiram. Então, ó monarca, ocorreu um combate terrível de arrepiar os cabelos. Com 2 imensas multidões de carros, Vibatsu e Vrikudara atacaram tua hoste, o primeiro à direita e o último na frente. Vendo aqueles tigres entre homens, Bhimasena e Dhananjaya se empenhados, Drishtadyumna, ó monarca, e Satyaki de grande força, avançaram atrás. Então, ó rei, um tumulto surgiu lá por causa das 2 hostes atacando uma a outra, que parecia o barulho feito por muitos mares agitados à fúria por uma tempestade. Vendo Satyaki em batalha, Asvatama, cheio de raiva pela morte do filho de Somadatta, avançou furiosamente contra aquele herói Satyavata na vanguarda da batalha. Vendo avançar naquela batalha contra o carro do neto de Sine, o filho de Bhimasena, o Rakshasa gigantesco, Gatotkacha, dotado de grande força, avançou nele, em um carro enorme e formidável feito de ferro preto coberto com peles de urso. A altura e a largura daquele carro grande mediam 30 nalvas, um nalva media 400 cúbitos. Ele estava equipado com máquinas colocadas em lugares apropriados. Seu estrépito parecia aquele de uma imensa massa de nuvens.
nem cavalos nem elefantes estavam unidos a ele, mas, em vez disso, seres que pareciam com elefantes. Sobre seu estandarte alto pousava um príncipe dos urubus com asas e pés esticados, com olhos atentos, e gritando terrivelmente. E ele estava equipado com bandeiras vermelhas e ornado com as entranhas de vários animais. E aquele veículo enorme estava aparelhado com 8 rodas. Sobre ele, Gatotkacha estava cercado por um Akshauini completo de rakshasas de aparência selvagem armados com lanças e clavas pesadas e rochas e árvores. Vendo avançar com arco erguido, parecendo o próprio destruidor armado com massa na hora da dissolução universal, os reis hostis foram tomados pelo medo. A visão daquele príncipe dos Rakshasas, Gatotkacha, parecendo com um topo de montanha de aspecto terrível, pavoroso, possuidor de dentes terríveis e rosto feroz, com orelhas como flechas e ossos molares altos, com cabelo duro erguido para cima, olhos horríveis, barriga encovada, boca ardente, larga como um abismo, e com diadema sobre sua cabeça, capaz de afligir todas as criaturas com medo, possuindo mandíbulas escancaradas como aquelas do destruidor, dotado de grande esplendor e capaz de agitar todos os inimigos, avançando em direção a eles. A hoste do teu filho, atormentada com medo, ficou muito agitada como a correnteza do Ganga agitada em redemoinhos violentos pela ação do vento. Apavorados pelo rugido leonino proferido por Gatotkacha, elefantes começaram a expelir urina e os reis começaram a tremer. Então, jogadas pelos Rakshasas que tinham se tornado mais poderosos por causa da noite, começou a cair lá no campo de batalha uma chuva grossa de pedras. E uma chuva contínua de rodas de ferro e bundis e dardos e lanças e arpões e satagnes e machados também caiu lá. Vendo aquela batalha feroz e terrível, os reis, teus filhos, e Karna, também muito atormentados, fugiram. Somente o orgulhoso filho de Drona, sempre vaidoso de seu poder em armas, permaneceu destemidamente. E ele logo dissipou aquela ilusão que tinha sido criada por Gatotkacha. Após a destruição de sua ilusão, Gatotkacha furioso disparou flechas ardentes em Asvatama. Essas perfuraram o filho de Drona, como cobras zangadas atravessando rapidamente um formigueiro. Aquelas flechas, tendo atravessado o corpo de Asvatama, tingidas com sangue, entraram na terra rapidamente como cobras em um formigueiro. O ágil Asvatama, no entanto, de grande destreza, cheio de cólera, perfurou Gatotkacha com 10 flechas. Gatotkacha, profundamente perfurado em suas partes vitais pelo filho de Drona, e sentindo grande dor, pegou uma roda tendo 1000 raios. Sua extremidade era afiada como uma navalha, e ela era brilhante como o sol nascente. E ela era ornada com diversas pedras preciosas e diamantes. Desejoso de matá-lo, o filho de Bhimazena arremessou aquela roda em Asvatama. E enquanto aquela roda corria rapidamente em direção ao filho de Drona, o último cortou-a em fragmentos por meio de suas flechas. Frustrada, ela caiu no chão, como a esperança nutrida por um homem desafortunado. Vendo sua roda frustrada, Gatotkacha cobriu rapidamente o filho de Drona com suas flechas, como o Raul engolindo o sol. Enquanto isso, o filho de Gatotkacha dotado de grande esplendor e parecendo com uma massa de antimônio, reprimiu o filho de Drona que avançava, como o rei das montanhas Meru impedindo o curso do vento. Afligido por chuvas de flechas pelo neto de Bhimazena, isto é, o bravo Anjana Parvan, Asvatama parecia com a montanha Meru suportando uma torrente de chuva de uma nuvem imensa. Então Asvatama, igual a Rudra ou Pendra em bravura, ficou cheio de raiva. Com uma flecha ele cortou o estandarte de Anjana Parvan. Com 2 outras, seus 2 motoristas, e com 3 outras, seu Trivenuka. E ele cortou o arco do Rakshasa com uma flecha, e seus 4 corcéis com 4 outras flechas. Sem carro, Anjana Parvan pegou uma cimitarra. Com outra flecha afiada, Asvatama cortou em 2 fragmentos aquela cimitarra, decorada com estrelas douradas, na mão do Rakshasa. O neto de Idinva então, ó o rei, girando uma massa ornada com ouro, jogou-a rapidamente em Asvatama.
O filho de Drona, no entanto, atingindo-a com suas flechas, a fez cair no chão. Subindo então ao céu, Anjanaparvan começou a rugir como uma nuvem. E do céu ele despejou árvore sobre seu inimigo. Como o sol rompendo uma massa de nuvens com seus raios, Asvatama então começou a perfurar com suas flechas o filho de Ghatotkasha, aquele receptáculo de ilusões, no céu. Dotado de energia formidável, o Rakshasa desceu novamente em seu carro decorado com ouro. Ele então parecia com uma alta e bela colina de antimônio na superfície da terra. O filho de Drona então matou aquele filho de Bhima, Anjanaparvan, envolvido em uma cota de malha de ferro, assim como Madeva matou nos tempos passados o Asura Andaka. Vendo seu filho poderoso morto por Asvatama, Ghatotkasha, indo até o filho de Drona, dirigiu-se destemidamente ao filho heróico da filha de Saradivata, que estava então consumindo as tropas Pandava como um intenso incêndio florestal. Nessas palavras, Ghatotkasha disse: espere, ó filho de Drona. Tu não escaparás de mim com vida. Eu te matarei hoje como o filho de Agni matando Krauncha. Asvatama disse: vá, ó filho, e lute com outros, ó tu que tens a destreza de um celestial. Não é apropriado, ó filho de Idinva, que pai lute com filho. Asvatama e os Pandavas eram como irmãos, pois ambos eram discípulos de Drona. Ghatotkasha, portanto, sendo filho de Bhima, era filho do irmão de Asvatama. Eu não nutro qualquer rancor contra ti, ó filho de Idinva. Quando, no entanto, a ira de uma pessoa é excitada, a pessoa pode matar a si mesma. Sanjaya continuou. Tendo ouvido essas palavras, Ghatotkasha, cheio de dor por conta da queda de seu filho, e com olhos vermelhos como cobre de raiva, aproximou-se de Asvatama e disse: eu sou um covarde em batalha, ó filho de Drona, como uma pessoa comum, que tu me assustas assim com palavras? Tuas palavras são impróprias. Na verdade, eu fui gerado por Bhima na célebre linhagem dos Kurus. Eu sou um filho dos Pandavas, aqueles heróis que nunca recuam da batalha. Eu sou o rei dos Rakshasas, igual àquele de 10 pescoços Ravana em poder. Espere, ó filho de Drona. Tu não escaparás de mim com vida. Eu irei hoje, no campo de batalha, dissipar teu desejo por luta. Tendo respondido dessa maneira para Asvatama, aquele poderoso Rakshasa com olhos vermelhos como cobre de raiva avançou furiosamente contra o filho de Drona, como um leão contra um príncipe de elefantes. E Ghatotkasha começou a despejar sobre aquele touro entre os guerreiros em carros, o filho de Drona, flechas da medida do aksha do carro de batalha, como uma nuvem despejando torrentes de chuva. O filho de Drona, no entanto, com suas próprias flechas, deteve aquela chuva de flechas antes que ela pudesse alcançá-lo. Naquele momento, parecia que outro combate estava ocorrendo no céu entre as flechas como os combatentes. O céu, então, durante a noite, brilhava resplandecente com as faíscas causadas pelo choque daquelas armas, como se com miríades de pirilampos. Observando que sua ilusão foi dissipada pelo filho de Drona, orgulhoso de sua destreza em batalha, Ghatotkasha, mais uma vez se fazendo invisível, criou uma ilusão. Ele assumiu a forma de uma montanha alta, coroada com rochedos íngremes de árvores, e possuindo fontes das quais fluíam incessantemente lanças e arpões e espadas e clavas pesadas. Contemplando aquela montanha como uma massa de antimônio, com inúmeras armas caindo dela, o filho de Drona não ficou alterado em absoluto. O último chamou à existência a arma Vajra, isto é, a arma dotada da força do trovão. O príncipe das montanhas, então, atingido por aquela arma, foi rapidamente destruído. Então o Rakshasa, tornando-se uma massa de nuvens azuis no firmamento, ornada com arco-íris, começou a derramar furiosamente sobre o filho de Drona naquela batalha uma torrente de pedras e rochas. Então aquela principal de todas as pessoas conhecedoras de armas, Asvatama, apontando a arma Vayavya, destruiu aquela nuvem azul que tinha surgido no firmamento. O filho de Drona, aquele principal dos homens, então cobrindo os pontos do horizonte com suas flechas, matou 100.000 guerreiros em carros.
Ele então viu Gatotkacha indo destemidamente em direção a ele com arco curvado e acompanhado por um grande número de rakshasas que pareciam leões ou elefantes enfurecidos de grande força, alguns montados em elefantes, alguns em carros, e alguns em corcéis. O filho de Idinva estava acompanhado por aqueles seus seguidores ferozes, com rostos e cabeças e pescoços assustadores. Aqueles rakshasas consistiam em paulastias e atudanas, diferentes espécies de rakshasas. Sua bravura era igual àquela do próprio Indra. Eles estavam armados com diversas espécies de armas e envolvidos em diversos tipos de armadura. De aparência terrível, eles estavam cheios de raiva. Gatotkacha veio para a batalha acompanhado por aqueles rakshasas, que eram, de fato, incapazes de serem facilmente derrotados em batalha. Vendo eles, teu filho, Duryodhana, ficou muito desanimado. Para ele o filho de Drona disse: espere, ó Duryodhana. Tu não precisas temer. Fique de lado com esses teus irmãos heróicos e esses senhores de terra, dotados da destreza de Indra. Eu matarei teus inimigos. Tu não terás derrota. Eu te falo verdadeiramente. Enquanto isso, proteja tuas tropas. Duryodhana disse: eu não considero o que tu disseste como surpreendente em absoluto, já que tua coragem é grande. Ó filho da filha de Gautama, tua consideração por nós é notável. Sanjaya continuou. Tendo dito essas palavras para Asvatama, ele então dirigiu-se ao filho de Suvala, dizendo: Dhananjaya está engajado na batalha cercado por 100.000 guerreiros em carros de grande coragem. Vá contra ele, com 60.000 carros. Karna também, e Vrishasena e Kripa, e Nila, e os habitantes do norte, e Kritavarma, e os filhos de Purmitra, e do Sasana, e Nikumba, e Kundabedin, e Poranjaya e Dridharta, e Emacampana, e Salya, e Aruni, e Indrasena, e Sanjaya, e Vijaya, e Jaya, e Purakratin, e Jayavarma, e Sudarsana. Esses te seguirão, com 60.000 soldados de infantaria. Ó tio, mate Bhima e os gêmeos e o rei Yudhishthira o justo, como o chefe dos celestiais matando os asuras. Minha esperança de vitória está em ti. Já perfurados pelo filho de Drona com flechas, todos os seus membros estão muito mutilados. Mate os filhos de Kunti, ó tio, como Kartikeya matando os asuras. Assim endereçado por teu filho, Sakuni procedeu rapidamente para destruir os Pandavas, enchendo o coração do teu filho, ó rei, de alegria. Enquanto isso, ó rei, a batalha que ocorreu entre os Rakshasas e o filho de Drona naquela noite foi extremamente terrível como aquela entre Sakra e Pralada nos tempos passados. Gatotkacha, cheio de raiva, atingiu o filho de Drona no peito com 10 flechas poderosas ardentes como veneno ou fogo. Profundamente perfurado com aquelas flechas pelo filho de Bhimazena, Asvatama tremeu no terraço de seu carro como uma árvore alta sacudida pela tempestade. Mais uma vez Gatotkacha, com uma flecha de cabeça larga, cortou rapidamente o arco brilhante que estava nas mãos do filho de Drona. O último, então, pegando outro arco capaz de suportar uma grande tensão, despejou flechas afiadas sobre seu inimigo como uma nuvem derramando torrentes de chuva. Então o filho da filha de Saradivati, ó Bharata, disparou muitas flechas percorredoras do céu e matadoras de inimigos, aladas com ouro, em direção ao Rakshasa percorredor do céu. Afligido por aquelas flechas de Asvatama, aquele vasto exército de Rakshasas de peitos amplos parecia com uma manada de elefantes enfurecidos afligida por leões. Consumindo com suas flechas aqueles Rakshasas com seus corcéis, motoristas, e elefantes, ele brilhava como adorável Agni quando destruindo criaturas no fim do Yuga. Tendo queimado com suas flechas um Akshauhini inteiro de tropas Rakshasa, Asvatama brilhava resplandecente como o divino Maesvara no céu depois do incêndio da cidade tripla. Tripura, pertencente a um Asura do mesmo nome aquele mais notável dos vencedores, o filho de Drona, tendo queimado teus inimigos, resplandecia brilhantemente como o ardente fogo Yuga depois de ter queimado todas as criaturas no fim do Yuga.
Então Gatotkacha, cheio de raiva, instigou aquele vasto exército Rakshasa adiante, dizendo: matem o filho de Drona. Aquela ordem de Gatotkacha foi obedecida por aqueles Rakshasas terríveis de dentes brilhantes, rostos largos, aspectos apavorantes, bocas muito abertas, línguas compridas e olhos ardentes com cólera. Fazendo a terra ser cheia com seus altos rugidos leoninos, e armados com diversas espécies de armas, eles avançaram contra o filho de Drona para matá-lo. Dotados de bravura feroz, aqueles Rakshasas, com olhos vermelhos de raiva, arremessaram destemidamente na cabeça de Asvatama centenas e milhares de dardos, e satagnis, e massas com ferrões, e asanis e lanças longas, e machados, e cimitarras, e massas, e flechas curtas e clavas pesadas, e machados de batalha, e lanças, e espadas, e arpões, e campanas e cunapas polidos, e oulas, e foguetes, e pedras, e recipientes de melado quente, e tunas feitos de ferro preto, e malhos, todos de formas terríveis e capazes de destruir inimigos. Contemplando aquela chuva grossa de armas caindo sobre a cabeça do filho de Drona, teus guerreiros ficaram muito aflitos. O filho de Drona, no entanto, destruiu destemidamente com suas flechas afiadas, dotadas da força do trovão, aquela chuva terrível de armas, parecendo com uma nuvem erguida. Então o filho de grande alma de Drona, com outras armas, equipadas com asas douradas, insufladas com mantras, matou rapidamente muitos Rakshasas. Afligido por aquelas flechas, aquele vasto exército de Rakshasas de peito largo parecia com uma manada de elefantes enfurecidos afligida por leões. Então aqueles Rakshasas poderosos, atormentados dessa maneira pelo filho de Drona, ficaram cheios de fúria e avançaram contra o último. A destreza que o filho de Drona então mostrou foi muito extraordinária, pois a façanha que ele realizou é incapaz de ser realizada por algum outro ser entre as criaturas vivas, já que, sozinho e desamparado, aquele guerreiro conhecedor de armas superiores e poderosas queimou aquele exército Rakshasa com suas flechas ardentes na própria visão daquele príncipe dos Rakshasas. Enquanto destruindo aquele exército Rakshasa, o filho de Drona naquela batalha brilhava resplandecente como o fogo Sambartaka, quando queimando todas as criaturas no fim do Yuga. De fato, entre aqueles milhares de reis e aqueles Pandavas, ó Bharata, não havia ninguém, exceto aquele príncipe poderoso dos Rakshasas, o heróico Gatotkacha, capaz mesmo de olhar para o filho de Drona naquela batalha, que estava assim empenhado em consumir suas tropas com suas flechas, parecendo cobras de veneno virulento. O Rakshasa, ó o chefe dos Bharatas, com olhos rolando de fúria, batendo suas palmas, e mordendo seu lábio inferior, dirigiu-se ao seu próprio motorista, dizendo: leve-me em direção ao filho de Drona. Sobre aquele carro formidável provido de pendões triunfais, aquele matador de inimigos procedeu novamente contra o filho de Drona, desejoso de um duelo com o último. Dotado de bravura terrível, o Rakshasa, proferido um rugido leonino alto, arremessou naquele combate no filho de Drona, tendo-o girado previamente, um asane terrível de feitura celeste, e equipado com 8 sinos. Asane literalmente significa o trovão. Provavelmente, algum tipo de massa de ferro. O filho de Drona, no entanto, saltando de seu carro, tendo deixado seu arco nele, agarrou e arremessou de volta no próprio Gatotkacha. Gatotkacha, enquanto isso, tinha descido rapidamente de seu carro. Aquele asane formidável, de refulgência deslumbrante, tendo reduzido a cinzas o veículo do Rakshasa com corcéis e motorista e estandarte, entrou na terra, tendo-a atravessado. Vendo aquele feito do filho de Drona, isto é, ele ter saltado e agarrado aquele asane terrível de feitura celeste, todas as criaturas o aplaudiram. Procedendo então, ó rei, para o carro de Drishtadyumna, o filho de Bhimasena, pegando um arco terrível que parecia o arco grande do próprio Indra, mais uma vez disparou muitas flechas afiadas, no filho ilustre de Drona. Drishtadyumna também disparou destemidamente no peito de Asvatama muitas principais das flechas, equipadas com asas de ouro e parecendo cobras de veneno virulento.
Então o filho de Drona disparou flechas e setas compridas às milhares. Aqueles dois heróis, no entanto, Ghatotkasha e Drishtadyumna, atingiram e frustraram as flechas de Asvatthama por meio de suas próprias flechas cujo toque parecia aquele do fogo. A batalha então que ocorreu entre aqueles dois leões entre homens Ghatotkasha em um lado e o filho de Drona no outro tornou-se violento ao extremo e alegrou todos os combatentes, ó touro da raça Bharata. Então, acompanhado por 1000 carros, 300 elefantes, e 6.000 cavalos, Bhimazena chegou àquele local. O filho virtuoso de Drona, no entanto, dotado como ele era de bravura que não conhecia fadiga, continuou a lutar com o filho heróico de Bhima e com Drishtadyumna apoiado por seus seguidores. A destreza então que o filho de Drona mostrou naquela ocasião foi muito extraordinária, visto que, ó Bharata, ninguém mais entre todas as criaturas é capaz de realizar tais façanhas. Em um piscar de olhos, ele destruiu, por meio de suas flechas afiadas, um Ashwini inteiro de tropas Rakshasa com cavalos, motoristas, carros, e elefantes, na própria vista de Bhimazena e do filho de Idinva e do filho de Trishata e dos gêmeos e do filho de Dharma e Vijaya e Achyuta. Achyuta, quando usado como um nome próprio, se refere a Krishna. Significa de glória imorredoura e o imortal. Profundamente atingidos pelas flechas de curso reto de Asvatthama, elefantes caíam sobre elefantes no chão como montanhas sem topos. Completamente coberta com as trombas cortadas de elefantes, que ainda se moviam em convulsões, a terra parecia como se coberta com cobras moventes. E a terra parecia resplandecente com mastros dourados, e guarda-sóis reais, como o céu no fim do Yuga, coberto com planetas e estrelas e muitas luas e sóis. E o filho de Drona fez um rio sangrento de correnteza impetuosa fluir lá. O sangue de elefantes e cavalos e combatentes formava sua água, altos estandartes suas rãs, baterias formavam suas tartarugas grandes. Guarda-sóis, suas fileiras de cisnes, rabos de aca em profusão, cancas e urubus, seus crocodilos, armas seus peixes, elefantes grandes as pedras e rochas em suas margens, elefantes e corcéis, seus tubarões, carros, suas margens instáveis e largas, e pendões, suas belas fileiras de árvores. Tendo flechas como seus peixes menores, aquele rio pavoroso tinha lanças e dardos e espadas como cobras, medula e carne como seu lodo, e corpo sem tronco flutuando nele como suas balsas. E ele estava obstruído com o cabelo de homens e animais como seu musgo. E ele inspirava os tímidos com desânimo e medo. E ondas sangrentas eram vistas em sua superfície. Tornado horrendo por meio dos soldados da infantaria com os quais ele abundava, a residência de Yama era o oceano em direção ao qual ele fluía. Tendo matado os Rakshasas, o filho de Drona então começou a afligir o filho de Idinva com flechas. Novamente cheio de raiva, o pujante filho de Drona tendo perfurado aqueles poderosos guerreiros em carros, isto é, os Partas incluindo Vrikudara e os filhos de Prishata, matou Surata, um dos filhos de Drupada. Então ele matou naquela batalha o irmão mais novo de Surata chamado Satrunjaya. E então ele matou Valanika e Jayanika, e Jaya. E uma vez mais, com uma flecha afiada, o filho de Drona proferido um rugido leonino, matou Prishdra, e então o orgulhoso Chandrasena. E então ele matou com 10 flechas os 10 filhos de Kuntiboja. Então, ó o rei, o filho de Drona despachou os Rutayus para a residência de Yama. Com 3 outras flechas afiadas, equipadas com asas belas e olhos vermelhos, ele despachou o poderoso Satrunjaya para a região de Sakra. Então Asvatthama, cheio de raiva, fixou na corda de seu arco uma flecha ardente e reta. Puxando a corda do arco até sua orelha, ele rapidamente disparou aquela flecha ardente e excelente parecendo a vara da própria morte, visando Ghatotkasha. Aquela flecha poderosa, equipada com belas asas, passando através do peito daquele Rakshasa, ó o Senhor da Terra, entrou na terra, penetrando-a, e Ghatotkasha caiu imediatamente sobre o carro.
Vendo ele caído e acreditando que ele estava morto, o poderoso guerreiro em carro Drishtadyumna levou para longe da presença do filho de Drona e o fez ser colocado sobre outro carro. Assim, ó rei, aquela tropa de carros de Yudhishthira se desviou da batalha. O filho heróico de Drona, tendo derrotado seus inimigos, proferiu um rugido alto. Ele foi adorado por todos os homens e todos os teus filhos, ó majestade. O solo, coberto por toda parte com os corpos caídos de Rakshasas mortos, perfurados e mutilados com centenas de flechas, ficou com um aspecto aterrador e intransitável, como se coberto com topos de montanha. Os Siddhas e Gandharvas e Pisachas, e Nagas, e aves, e pitris e corvos e grandes números de canibais e fantasmas, e apsaras e celestiais, todos se uniram em elogiar muito o filho de Drona. Reverenciado Narayana, e aquele mais sublime dos seres masculinos, Nara, como também a deusa Sarasvati, a palavra Jaya deve ser proferida,